Gemido, c'est la différence du monde médiatique. Gemido, c'est le meilleur chaîne numérique de la planète. Voici les réseaux de la vie, les réseaux les plus fiables. Montrez amis intime, la vie change avec Gemido. Gemido est là pour nous communiquer, elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver, elle est là pour nous rapprocher. Gemido, oh, l'initiateur c'était Yondinga, Akanga Masolo. Gemido, la chaîne par excellence. Gemido, oh, numérique. Gemido, O teu amigo tem filho com a mulher desse? Não, esse comportamento não. Estou te falando assim não. Impossível torna-se possível. Por conta dessa fé, tem Deus, nada. E é neste clima sereno, este clima tranquilo, que desejo-vos as boas-vindas no vosso programa Temuca 24. Hoje teremos um convidado especial e o nosso programa hoje vai ser um programa abençoado, sim, porque hoje falaremos do papel do jovem cristão na sociedade. E temos conosco um convidado que eu escolhi a dedo e pela primeira vez Temuca 24 terá então um convidado que vai nos trazer não somente palavras de conforto, não somente palavras que irão nos fortificar como jovens e como cristãos também. Eu tenho a certeza que do outro lado tem gente que é cristã a assistir esta emissão, este programa. Ele que, não obstante de ser um servo, vai nos trazer então o seu ponto de vista, o seu posicionamento de jovem na sociedade e carregando então a tremenda responsabilidade, esta responsabilidade grande de ser cristão. Seja bem-vindo, Jacó. Muito obrigado, Temuca. Olha, o meu convidado, só para terem noção, é alguém que acalma almas. E eu conheço já a coisa de mais ou menos 10 anos. 15, já 10. Até talvez mais, né? Mais anos. Jacó, por favor, fala-nos abertamente de qual é o posicionamento de um jovem cristão na sociedade. Saudações a todos. Sebastião Jacob, como já fui apresentado. Okay. Uma honra estar aqui. Bem, qual é o papel do jovem na sociedade? Ser um exemplo. Primeiro é que tenhamos que entender as características dos jovens. Os jovens são, na verdade, fortes. São a força motriz, não apenas de uma sociedade, mas de todas as organizações. São a base da estrutura, da solidez de qualquer organização. Então, o papel da juventude, não apenas como jovens cristãos, né, mas em todas as esferas da sociedade, é mesmo de sustentar e ajudar, fortalecer o crescimento de qualquer sociedade e de qualquer organização. Vamos aqui trazer pontos que eu acho que em casa também querem perceber. Certo. A questão músicas seculares e músicas músicas cristãs. Exatamente. Gostávamos de saber, Jacó, os jovens cristãos, certo,
têm de ouvir ou podem ouvir músicas mundanas ou seculares? Ok, antes de responder essa pergunta, há uma passagem bíblica que diz que Paulo começa a nos exortar, diz assim, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Ok, licitude e conveniência. Okay. É bom que nós possamos perceber, antes que eu responda a isso, levar a reflexão a 3 pontos importantes. Primeiro, o poder, o dever e o querer, não é? Nem tudo que a gente quer pode, nem tudo que a gente pode deve, nem tudo que a gente deve quer, ok? Então, quando vem a questão de será que o jovem pode, então aí está o verbo poder enfatizado e eu diria que pode. Agora, a questão é só se pode. Pode. Deve, ponto de interrogação. Quer, ponto de interrogação. Porque muita coisa que acontece é o quê? É que nós, às vezes, temos criado uma certa confusão entre o secular e o mundano. Ok, entre o secular e o mundano. Vamos aqui tentar fazer perceber a questão. Vamos falar de romântica. Músicas que falem de amor. Eu particularmente não vou falar muito de mim porque eu sou cristã e muitos em casa sabem, mas também tenho algumas preferências. Certo. Então vou me fazer passar como o público lá em casa se pode ou não, ou se deve ou não gostar de ouvir músicas românticas, ou seja, músicas que falam de amor, somente amor. Ok, a Bíblia é o livro mais complexo do mundo e a Bíblia é romântica, porque nela está expressada o maior amor que já existiu. Atenção, em primeira mão, Sebastião Jacó disse-nos que a Bíblia é romântica. Das expressões, quando você lê Cantares de Salomão, e você lê Provérbios, você, na verdade, se apaixona com a sabedoria de Salomão quando o assunto é expressar o seu amor para com a sua amada. Embora que em alguns momentos tem tipificações, ou seja, tipologia para apresentar Cristo nela. Mas eu queria explicar assim. O que a Bíblia nos orienta ou nos aconselha e nos exorta é a termos cuidado com tudo que não nos edifica. Ok? Ou seja, aquilo que nós produzimos é tudo aquilo que nós ingerimos. Aquilo que você produz é aquilo que você consome. Então, quero chegar. Posso não, porque a pergunta é se eu gosto de música romântica, eu posso ouvir a música romântica. Posso ouvir, cantar, dedicar a alguém. Certo. A resposta é rápida, é só dizer assim. E qual é o benefício disso para si? Ok? Há um benefício? Há. Então, ouça. Então? Não há nenhum benefício, não há. Então deixa. Por quê? Porque todo casal ele precisa alguma coisa necessária para os casados, alguma coisa necessária para a edificação de algo. E nem sempre tudo é cristão, ok? Nem tudo é cristão. Nós temos lido muitos livros financeiros seculares, não são cristãos. Nós temos lido muita coisa científica, mas na verdade não são cristãos. Então, o que nós precisamos é saber peneirar, filtrar o que é edificante e o que não é. E eu, desculpa por cortá-lo, acho que ainda tinha mais a acrescentar. Também gostava de alertar ou passar o meu ponto de vista nesse sentido, porque eu também sou cristã. Certo. E acho que é o meu papel também alertar algumas pessoas, porque nós os cristãos temos o problema de misturar as coisas. Certo. Existe o conhecimento científico, conhecimento teológico, conhecimento empírico, entre outros conhecimentos. Então é necessário que nós saibamos enquadrar os conhecimentos. E aqui quando falava
de ouvir uma música que edifica. Eu sou cristã, mas eu ouço romântica e acho que é uma das formas de eu exprimir, se tiver um parceiro, exprimir o que eu sinto e a partir da música conseguir levar a ele as palavras que eu não conseguiria dizer. Certo. Mais ou menos nesse sentido. Certo. Concorda comigo? Sim, concordo e muito. É que normalmente você vai notar que nós fomos crescendo ouvindo músicas seculares e era música muito edificante. Nós fomos crescendo ouvindo certos cantores e fazemos aí uma comparação entre a geração que passou e a geração atual. Nós vamos apercebendo que há um abismo que os separa por causa do conteúdo que eles trazem. Por causa do conteúdo que eles trazem, não é muito edificante, não é algo apreciável. Então, não há nenhum pecado em ouvir músicas seculares. O que a Bíblia orienta é sobre a conveniência. O que a Bíblia nos orienta é sobre não irmos a tudo que é obsceno, não em nós, tudo que envolve a imoralidade, mas tudo que é moral. Nisso sim devemos pensar. Tudo que é moral, nisso sim devemos pensar. Então é nessa perspectiva. E ainda no Fórum Cristão, porque existem várias outras religiões que professam coisas diferentes, mas relativamente às músicas gospels mesmo, acha que as músicas atuais gospels têm trago mensagens verdadeiras, mensagens no verdadeiro sentido da palavra, porque nós conhecemos outras realidades também em outros países. Estamos aqui, vamos falar aqui do nosso país vizinho, a República Democrática do Congo, que também tem vários cantores gospels que estão associados a más práticas e dentro das músicas acabam por colocar determinados nomes que, ouvindo bem a música, você consegue notar que está a falar de uma outra coisa. O que aconselha? Quais as músicas que os cristãos devem ouvir, mesmo dentro das músicas gospels? Bem, o diapasão necessário o diapasão certo para as melodias cristãs é a Bíblia. A régua certa é a Bíblia. A medida única é a Bíblia. Ou seja, todo o critério necessário para se produzir alguma coisa essencial para a glória de Deus, para um crente, para um cristão, é a Bíblia. Então, o que eu quero aqui explicar, não é? É que a única forma de nós dissermos assim, que isso está conforme e de acordo, é nós julgarmos a base das Escrituras, a luz das Escrituras Sagradas. Então, nisso posso dizer que não apenas nesse tempo, mas noutros tempos também, tivemos muitas músicas que foram escritas, cantadas só na flor da emoção, por causa do momento. Porque outro ponto que muitas das vezes tem estragado o gospel é de associarmos apenas a música à arte. Não é arte, é criarmos uma arte para estar agradável. Não é. A música para os crentes e para Deus não está necessariamente em ser arte. Ou agradável. Não é só para agradar os ouvidos, mas a música deve ser agradável. Sim. Deve ser extremamente agradável. Deus gosta de algo bom, algo suave, agradável. Isso é necessário. Mas que não exceda o que é necessário, que é simplesmente uma coisa, a glorificação de Deus. Ou seja, o centro do louvor é Deus. O centro da adoração é Deus. Então, o gospel precisa ser centralizado em Deus, a não ser que algumas pessoas, normalmente, às vezes, tenham criado
eu acho que é conflitos de ideia. O gospel em si é generalizado e a música é inteiramente para a glorificação de Deus, mas também para ganhar almas, mas também para a mobilização da consciência da sociedade e das pessoas para alguma coisa melhor. Falou aqui de 2 pontos que eu também vou já questionar, mas acho que um dos temas, que é o centro das músicas deve ser Deus, pode criar um outro tema, e lá em casa voltaremos a ter o Sebastião Jacob, aqui no nosso programa, porque surgiu um outro tema que é de extrema importância, que é o centro da música deve ser Deus. Maior parte das músicas cristãs, eu não sei, corrija-me se eu estiver errada, o centro da música não é Deus, é Jesus Cristo. Aí entramos na Santíssima Trindade. Okay. Então, exatamente, isso vai criar um outro tema, porque nós queremos aqui também o esclarecimento da Santíssima Trindade, porque nas músicas, para nós é Jesus, 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 e nas músicas congolesas, que eu sou uma consumidora de 100% músicas gospels congolesas, e é Jesus. Acho que o Jacob também sabe. Pronto, isso aqui vai criar, um outro tema, mas precisamos de um remate rápido sobre isso, porque o centro tem sido Jesus e queremos mais ou menos entender isso. E também tem um ponto que o Jacob já vai responder sobre Jesus, mas também tem um ponto que é necessário, eu acho que nós precisamos aqui ouvir, que é: nós, os cristãos, temos um problema grande em julgar as outras religiões. Não aceitamos as outras religiões. Sim. E a própria Bíblia nos ensina que todo mundo tem um livre arbítrio. O que é que me tem a dizer, ou o que nos tem a dizer sobre a imposição? Outras religiões, quando ouvem falar do cristianismo, de Jesus Cristo, que é o centro dos cristãos, por isso mesmo é que somos cristãos, se formos falar uma coisa que não vai de acordo com a religião deles, eles não vão muito, não batem muito de frente. Certo. Mas nós, os cristãos, não queremos acreditar que existe um outro Deus, que eu acho que isso tudo acaba por nos colocar como egoístas. Como egoístas. O que é que tem a me dizer sobre o orgulho dos cristãos, no sentido de não aceitarem, não para si, mas que a vida é feita de escolhas e cada um escolhe o que quer, o que é bom para si. Certo. O conhecimento é a chave para o poder. Conhecimento é poder. Sim. Vou para outra vertente. Okay. Conhecimento, eu vou defender a minha tese. Posso? Okay. Vontade, é isso que nós queremos. Ok. O conhecimento é a chave para o poder. Okay. Porque muita gente que tem o conhecimento não tem poder. Okay. Eu vou explicar por que eu atribuo o conhecimento como a chave do poder. Porque só se tem acesso ao poder quando o conhecimento que se tem é aplicado. Então, conhecimento por si só se torna chave. Até que ela seja aplicada é que você acessa ao poder que você precisa. Eu posso dizer agora, Temuca, olha, se você fazer isso, você tem isso. Você sabe, você tem conhecimento para se fazeres, você terás. Não é que o conhecimento te deu, é o que o conhecimento te fez saber que você terá se você aplicar. Certo. É nesse sentido que eu aplico que o conhecimento é a chave para acessar o poder e não necessariamente um poder. Porque até curiosamente temos aqueles que têm o poder sem ter o conhecimento que têm. Ok, dando continuidade.
Só defendi a minha tese, não disse que o conhecimento não é poder. E ficou claro. Ok, obrigado. Então, dando continuidade sobre a questão do entender ser egocêntrico ou um egoísmo, não aceitar as outras religiões, não? Não é não aceitar do ponto de vista de ser de uma outra religião, de respeitar. Nós temos esse problema. Certo, ok. Para nós, se não for de Cristo, não é boa pessoa, não existe, não pode ser, mais ou menos nesse sentido. Ok. Eu sempre tenho dito que é possível que a pessoa seja boa pessoa. E não necessariamente ser um cristão. Sim, e não necessariamente ser um cristão. Eu acredito nisso. E acredito também que as pessoas não são medidas pela religião que elas frequentam. E eu não posso respeitar, a medida do meu respeito, do meu amor, não pode ser baseado ou proporcional à religião que pertencemos. Não foi isso. A Bíblia está nos dizendo, vamos começar por ser cristão, vamos ter que falar da Bíblia. Cristo está dando exemplo e ele diz assim: se vocês amam as pessoas simplesmente porque elas vos amam, ou seja, vocês só criam a reciprocidade porque a pessoa faz o que você faz, então você se comporta como um ímpio, porque os ímpios também fazem. E Cristo diz assim: se você ama só aquele que vos ama, então não há diferença entre vocês e os ímpios. Então, a questão de que nós não aceitamos as outras religiões, eu acredito que esse pensamento é por ter já notado ou vivido por experiência. Exatamente. Vivido por experiência. Eu digo que é negativo. É um dos pontos negativos como cristãos. Não diria como cristão, como pessoas. Como pessoas. Porque isso é relativo. Por que eu digo que é relativo? Porque é a mesma coisa que acontece dos outros lados. Eu tenho pessoas conhecidas do meu ciclo, faculdade, trabalho, em outros lugares que eu já trabalhei, graças a Deus agora não todos são cristãos. Não digo que é o melhor, mas digo apenas onde eu estou, porque não tenho esse conflito. Mas já tive em outros lugares em que tenho colegas, ou tive colegas que são de outras religiões, não necessariamente cristãs. Não estou a falar de outras denominações. Sim. Nunca tive um amigo budista, mas tive hinduísmo também muito longe de estar. Okay. Mas tenho muitos conhecidos, tive muitos colegas que são afrocratas, são afrocratas, e alguns deles que são islão. Do islã, sim. São do islamismo, são islão. Então, muçulmanos. Sim, os muçulmanos. Obrigado, os muçulmanos. Obrigado. Os muçulmanos. Então, tenho muitos disso, principalmente desses dois lados. Os afrocratas estão aí divididos entre as igrejas mais afros, né? Entre os mundos de Congo, as igrejas ACK, entre aquelas da crença da africana, e da espiritualidade africana que precisávamos centralizar. Então, eu sinto que todas as vezes que eu vou para lá, eu tenho que apresentar o conhecimento como cristão. A resposta sempre foi que não, você está perdido, você está enganado, você tem que aceitar isso. E eu dificilmente menosprezo, falo pelo menos por experiência. Mas conheço pessoas que desprezam os outros por não serem cristãos, como também conheço muitos que nos desprezam por sermos cristãos quando temos que ser outros. Mas é um comportamento negativo, é extremamente negativo e não aconselho a fazer isso. Jamais aconselho. Exatamente, porque pelo menos da minha parte são mais os cristãos que fazem isso. Okay. Os de outras religiões, os ateus nem julgam muito, mas nós sabia que mesmo entre nós cristãos, seguidores de Cristo, temos essa questão de separação, que uns são melhores que os outros, os católicos são melhores que os protestantes,
nós somos protestantes, tem os católicos, tem os cristãos de outras igrejas também. Tem essa de disputa. Nós somos os melhores, mesmo dentro do cristianismo. E também tem um outro assunto que vamos falar num outro fórum, mas gostava que abordasse um pouquinho sobre isso, para dar um feedbackzinho aos demais, que é relativamente ao cristianismo hoje e fins financeiros ou lucrativos. Mas não é para falarmos muito sobre isso, mas um ponto, uma chega sobre isso, porque também é algo que em África e da nossa realidade em Angola, o cristianismo ou as igrejas são mais empresas com fins lucrativos do que outra coisa, porque já estamos mesmo no fim. Gostávamos de ouvir o seu ponto de vista relativamente a isso. Ok, eu defendo que a Bíblia tem nos instruído sobre os últimos tempos e se torna, na verdade, preocupante, mas não se torna novidade. Ou seja, não é novidade para nós, mas é preocupante a maneira como se prolifera. Mas, desde sempre, o comércio do evangelismo foi notório. O comércio no evangelismo, mas o evangelismo não é comércio. Ok? O evangelho jamais deve ser negociado. O evangelho, ela é de graça, somente de graça, tal como a salvação. É de graça, sem promessas, que não você precisa dar ou receber, jamais. Ou seja, Deus já nos deu e nos recebe à medida da nossa fé. Deus já nos deu Cristo, com todas as medidas, com todas as condições, com todos os preços. Ou seja, o preço maior. E nós não temos algo a pagar para Ele. E Ele nos recebeu na medida da fé. Ou seja, nós só precisamos crer. Ou seja, Ele pagou o preço e nos deu de graça e nós só precisamos crer para receber. Então recebemos a Cristo e isso é suficiente. Então, acredito que a burla hoje, chamaria isso de burla, a burla hoje é condicionada pela necessidade da população, necessidade das pessoas. Sabes que nós estamos em um continente que é propício a haver comércio em tudo. Você vê? Se comercializa tudo que é vantajoso, porque nós estamos à procura de melhor em algum aspecto da vida. Nós queremos estar bem financeiramente, então nós acreditamos que a prosperidade veio porque Deus nos deu, então temos que buscar de algum lugar. Mas não é bem assim. Mas o que precisamos colocar na mente das pessoas, e isso é mesmo extremamente necessário, é que não há problema em ser rico, mas você não precisa criar uma igreja para ser rico. Ok? Não há problema em ser rico. E nos céus terá vários ricos, como no inferno terá vários pobres. E não há problema, deixa só recapitular as pessoas, não há problema em sermos ricos, mas não precisamos exatamente criar igrejas para sermos ricos. Por favor, respeitemos mais o Ser Supremo que nós acreditamos que existe. Não há necessidade disso. Todo ser humano precisa aprender que riqueza está acessível para todos aqueles que primeiramente vão vivendo, se esforçando, trabalhando e criando, inovando, ir à busca, não é? Eles vão ter, e não é questão de sorte, é consequência, resultado do que você crê, do que você investe,
do que você projeta e as coisas vão ser. É só uma questão de disciplina, manter algumas coisas. Atualmente é só dizer manter alguns links e a vida vai evoluir. Sim, então não temos essa coisa de porque não, que precisa dizer não. Mas uma coisa é, não precisamos pensar em outras coisas para sermos prósperos. É só nós sabermos que pelo simples facto de existirmos, estamos, na verdade, propícios a tal. Já agora, Jacob, agradecer imenso pela sua disponibilidade, que daqui a pouco já vai deixar o seu remarco final relativamente ao nosso tema. Obrigada mesmo por disponibilizar o seu tempo, por vir fazer-nos perceber alguns pontos que também ficou claro que temos de ter o Jacob mais vezes aqui no nosso programa, porque vai nos trazer pontos de vista e visões diferentes relativamente a muitos temas relacionados ao cristianismo que vamos trazer. Jacob, para terminar mesmo rapidamente, qual o conselho que deixa aos jovens, ainda dentro do nosso tema, qual é o conselho que deixa aos jovens diante do posicionamento ou da posição que eles têm de ter dentro de uma sociedade, o seu comportamento como jovem cristão em si numa sociedade? Ok, essa câmera esta? Pode ser esta. Ok, esta mesmo? Sim. Ok, a todos os jovens que nos acompanham, eu queria aconselhar o seguinte. Primeiro, devemos ter a consciência de uma coisa, a consciência de que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para sermos modelo de Cristo em todos os aspectos. Nós só viveremos uma vida para impactarmos a partir do momento que entendermos o impacto de Deus em nós. Ou seja, a maneira que vamos viver nesta terra é a maneira que Cristo viveu nesta terra. E que Cristo viveu nessa terra é para moldar e mudar a sociedade, e é para mudar o mundo. E é desta forma que nós precisamos viver, para mudar o mundo. E em nós, Deus investiu muito mais para fazermos ainda mais. A nova vida que está em nós não é uma vida para a corrupção, mas é uma vida para o avanço e prosperidade. Então, nós não temos que pensar na negatividade quando já tivemos o positivo em nós e só precisamos continuar a andar. Pense no que você pode deixar enquanto vives, na oportunidade que tens. Você não pode ser apenas um mero passageiro, mas não seja também um historiador. Cria história. Então, esse é o tempo de você fazer a história e marcar a tua época. Então, essa é a oportunidade que tem. Seja um exemplo e faça acontecer o que Deus colocou em si. Então, é o que eu tenho apenas a deixar para os jovens, para o dia de hoje. Muito dia ainda temos muito a falar. Muito obrigada, Jacob. Obrigada mesmo, mas também creio que em casa algumas pessoas ficaram com curiosidade de ficar com as suas redes sociais para consultas, para conversas. Podia deixar o seu Facebook para as pessoas lá em casa poderem então. Ok. Sebastião Jacob, como já aqui fui apresentado, pregador do Evangelho, assim tenho que falar já todo. Não precisa. Ok, Sebastião Jacob Facebook, Sebastião Jacob Facebook, Sebastião Daniel Jacob página no Facebook, mas é o Sebastião Jacob que todo mundo consulta. Instagram não me lembro mais quando é que eu usei o Instagram, mas depois na próxima edição trago o Instagram, mas Sebastião Jacob no Facebook. Exatamente, fica aqui a promessa de na próxima edição recebermos um Insta do nosso querido convidado. E para você que esteve aí do outro lado a acompanhar a nossa emissão na Gemidor TV, nós somos Temuca 24 e claro, se ainda não subscreveu ao nosso canal, vá até o YouTube, subscreva, coloque Gemidor TV e vão aparecer todos os conteúdos que nós disponibilizamos para vocês. Muito obrigada, até a próxima edição. L'initiateur c'était Yontinga.
Akanga masolo. La chienne